Ela está aqui, Júlia Lenze, que bom que ela chegou. Oi, Júlia, como tá você? Olá, tudo bem? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Muito Maravilha. bom. Então hoje não temos problema de. Não. Não. Agora que eu tô vendo que o terno do meu companheiro tá ali atrás da porta. Ah, tá lindo. É, Tá compondo super bem. pronto. Não Ah, tem tirou o como, terno né? dele. Como é que chama seu Pronto. companheiro? Como chama seu companheiro? Meu companheiro chama Roberto Henrique, mas o apelido é Júnior. Ele é Júnior como vários aí. Ah, tá bom. Manda um abração pro Júnior. Pode deixar. O Roberto Henrique, o Júnior, ele tem tido participações especiais aqui nas entrevistas da Júlia, né? Pois Traz a é, bebê para mamar, leva embora, tal. Ele tem participado ativamente. cumprindo a função de pai, né? Isso. Eu sei, Júlia, que você não é criminalista, você não é nem constitucionalista, tua área é a área do direito econômico, direito do trabalho, crítica marxista ao direito, mas do direito. Mas eu queria exatamente aproveitar esse seu olhar, né, da pessoa que faz a crítica marxista ao direito, né, nessa sociedade capitalista, para te ouvir teu olhar em relação a esse processo aí do Bolsonaro, né? Sim. Bom, então deixa eu agora cumprimentar direito, né, os nossos ouvintes e as nossas ouvintes, dizer que é uma alegria e uma satisfação, Mauro, estar mais uma vez com você, te agradecer o convite, a disposição, nosso diálogo constante. É sempre uma felicidade estar aqui nas manhãs conversando com a classe trabalhadora. Acho que eu brinquei que dia 22 de novembro foi um dia especialmente feliz para todo cruzeirense que tem ódio de classe, né? Porque é isso. Em alguma medida, acho que todo mundo que tem algum compromisso com a perspectiva de melhora das condições de vida da classe trabalhadora, em alguma medida celebrou essa prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? E eu acho que isso vem numa possibilidade mesmo de um gozo reprimido, de a gente conseguir celebrar que houve alguma resposta a uma série de absurdos, de crimes e de uma forma de exercer a política que é a materialização da violência. É isso, sem nenhum véu, sem nenhum disfarce. No entanto, acho interessante a gente retomar algumas questões. Me parece muito sintomático que Jair Bolsonaro tenha sido preso no inquérito que apura, né? E apura não, né? Já houve a decisão com relação à organização e realização de um potencial golpe de Estado no dia 8 de janeiro, mas que Jair Bolsonaro jamais tenha respondido pelas 700 mil mortes na pandemia. E isso me parece bastante interessante na perspectiva da gente olhar como nós naturalizamos esse processo. Existem várias pesquisas, e aí eu queria fazer um jabá gratuito aqui, mas dado a qualidade do programa e o compromisso com os valores científicos, me parece bem interessante. Tem um podcast que se chama Ciência Suja, apoiado pelo Instituto Serra Pilheiro, que todo mundo conhece, do Átila Yamarino, que é um instituto comprometido com a divulgação científica de qualidade. E eles têm um episódio que se chama Covid, Crime Sem Castigo, no qual eles conversam, né, com duas professoras que realizaram pesquisas a respeito da pandemia e que estão, na verdade, preservando a memória desse período. E existem dados científicos que calculam que das 700 mil mortes, mais de 300 mil eram mortes evitáveis, que aconteceram pela má gestão do governo federal, em específico, em relação à Covid. Já comprovam. Então, o governo Jair Bolsonaro... Tô te ouvindo. Tá aqui, ó. Tava aqui pegando enquanto você falava, Júlia, já que você fez aí o comercial do bem. Congelou a Júlia. Tava fora aqui. Pronto. Voltei? Ó, tô colocando o link aqui do podcast sobre a Covid, tá? Então, eu só queria fazer esse registro e dizer que é muito importante, acho que esse processo, eu queria falar de tudo isso para chegar nesse ponto. A prisão do Jair Bolsonaro talvez seja a primeira medida na nossa história republicana do processo de justiça restaurativa, de memória
direito à memória, à verdade e à justiça, que passa, sim, pelo processo. Ai, tá congelando de novo a Júlia. Vamos ver, voltou. Vai lá, Júlia. Voltei? Voltou. Eu estava dizendo que eu estava falando desse processo da Covid, porque me parece que essa prisão do Jair Bolsonaro, ela é a primeira medida que nós temos de um processo da democracia recente, de um processo de justiça restaurativa, ou seja, de memória. Está com algum problema aí, de fato, é. Está parando de tempos em tempos. Júlia, vocês estão sentindo isso? Ela congela a cada 2 minutos, 3 minutos, está dando uma congelada. Ô, Júlia, quer tentar ir para o celular? Vou tirar ela aqui, porque de fato não está. Ela continua, travou e ficou congelada. Deixa eu ver aqui se tem uma notícia dela. Júlia, onde está você? Deixa eu ver se ela me escreveu ou não. Não escreveu. Saiu. Pronto. Saiu e vai voltar. De onde ela fala? Ela fala da casa dela lá em São Paulo. Deve ter uma internet bem legal. Tá? Essas artes e dessas redes, dessas plataformas, dessas redes, dessa internet brasileira. Eu acho, a minha recordação que já foi melhor, viu? Posso estar enganado, mas esta é a minha recordação. Vamos ver aqui se Júlia volta. Enquanto Júlia não vem, eu queria registrar 2 notícias que não tinha registrado ainda. A primeira é essa aqui incrível, gente. Isso aqui é documentação oficial, tá? A Operação do Rio, que eles vendem, né, que o Cláudio Castro e toda a extrema-direita vende com um grande sucesso, é a ação mais letal da história e dos 51 alvos da operação, com mandado de prisão, que eles diziam que era o foco, que era o objetivo da operação, só 4 foram presos. Só 4 foram presos. Então, é um negócio assim espantoso, efetivamente, como a gente está falando aqui, né? Essa naturalização dos massacres, né? Covid, alemão, é um negócio, Baixada Santista, Salvador, tudo naturalizado, contanto que seja com os pobres, miseráveis, com os trabalhadores. Então, foram 122 mortos numa operação que tinha como objetivo executar 51 mandados de prisão e que apenas 4 foram, de fato, executados. Apenas 4 foram capturados. Só que no relatório que o governo do Rio de Janeiro fez ao STF, simplesmente isso não consta. Não está no relatório do governo do Rio para o STF. Eles fazem um relatório confuso, dizendo que 17 pessoas com mandados de prisão expedidos foram detidas, mas eram pessoas que tinham mandados de prisão que não tem nada a ver com a operação, não eram alvo da operação. Então, de fato, só 4. É chocante, efetivamente. Né? Né? Você conseguiu... Era para prender... Quanto? 51... Prendeu 4 e, para fazer isso, matou 122. Verdadeiramente muito representativo do que é o Estado brasileiro. Né? Então, é isso. É Covid, as favelas, é Salvador, tanto faz. Vai passando como um trator por cima de todo mundo. Não! A Júlia voltou. Mas se é para cuidar da democracia burguesa, a gente prende o Bolsonaro. Júlia, fala. Oi. Bom, desculpa, pessoal, caí aqui.
Eu estava só, eu não sei, acho que eu me lembro, eu estava terminando dizendo Você está que falando a do prisão do Jair... quão relevante que é o Isso, fato de um presidente da República estar preso, é a primeira vez que isso isso. acontece, e... Vamos lá. E acho que é um processo de justiça restaurativa, que é o processo necessário que a gente deve passar sempre que a gente passa por períodos de exceção, em que a violência do Estado, que é uma constante, assume uma forma muito mais explícita e absolutamente ilegal, em que efetivamente o aparato voltado exclusivamente para controle, manutenção e extermínio da sua própria população. E a vivência nossa da pandemia foi um período de exceção. A gente não diz isso, mas foi o que aconteceu. E esse trauma coletivo, ele não teve nenhuma resposta institucional. A gente teve 700 mil mortes e vocês, não sei se já repararam, a gente não tem um memorial de vítimas, a gente se recusa, inclusive, a falar sobre o tema da pandemia. Toda vez que alguém toca no assunto, é como se a gente quisesse se afastar dele, dizer que ele não aconteceu, porque todos nós fomos impactados significativamente. E esse impacto, inclusive, tem intersecções de classe, de gênero e de raça. Então, para além da prisão em relação ao golpe de Estado, tentado pelo Jair Bolsonaro e por toda a corja que foi investigada nesse processo, eu acho que ele tem esse efeito reparador de memória, de verdade, de retomar as vidas que foram perdidas de maneira absolutamente desnecessárias na péssima gestão conduzida pelo governo propositalmente, de maneira consciente, e é isso que as pesquisas científicas mostram, não foi, eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Não, eles tinham plena consciência do que eles estavam fazendo, foi política de governo, não foi má gestão. A Deise Ventura, professora da Faculdade de Relações Internacionais, que tem um grande histórico em pesquisa de saúde coletiva e saúde pública, comprova isso. Eu acho que tem esse impacto positivo. E da gente entender que esse processo político nosso precisa ser revisitado. A gente precisa conhecer e entender o que aconteceu na pandemia, também para que a gente não esqueça, para que as vidas perdidas não tenham sido em vão e para que a gente não permita que aconteça de novo. Não estou te ouvindo, Mauro. E aí, Agora Júlia, sim. aí conectando-se ainda mais com a sua agenda, seu tema, nossos temas comuns aqui, acho muito significativo, então, né, entrando no universo do mundo do trabalho, que, primeiro, é isso, né? Não, condene-se o Bolsonaro, é importante que se condene, porque ele atentou contra a democracia burguesa brasileira. Mas não se toca no Bolsonaro, porque ele matou 700 mil pessoas, ou pelo menos 400 mil, que não eram necessárias, em sua imensa maioria, gente pobre, tá? Sim. Os ricos se protegeram. As pesquisas todas mostram, né, que o índice relativo de mortes, por exemplo, entre mulheres negras pobres foi muito maior do que entre os outros grupos. Então, teve o recorte de classe nas mortes da pandemia. A E aí... professora, só Oi? desculpa te interromper, Maura, que a professora a Deise Ventura fala uma frase que eu me acho muito importante. A memória coletiva sobre a pandemia não pode ser sobre a classe média branca passando álcool em gel nas compras de supermercado. Enquanto individualmente isso tenha um potencial de sofrimento gigantesco, a memória coletiva, a memória brasileira sobre a vivência da pandemia precisa ser o que você trouxe: as mortes de pessoas trabalhadoras, em sua maioria negras, que eram evitáveis, que não puderam ficar em casa fazendo o regime de confinamento porque dependiam do seu trabalho precarizado para garantir a alimentação. A ausência de política assistencial, a ausência de políticas de Estado que permitissem a vivência da pandemia de maneira mais segura por esses estratos da classe trabalhadora. Foi isso que o governo fez. Empurrou essas pessoas para a rua, empurrou elas para a contaminação e, posteriormente, não investiu nada para que o sistema público de saúde pudesse dar conta dessa situação de calamidade. Não, é muito... bom lembrar, né? O caso do menino Miguel, né? Sim. O Miguel Santana da Silva, de apenas 5 anos, ele caiu do 9º andar, lá daquele prédio de luxo, né? Foi, na prática, quase que jogado, né?
sua verdadeira assassina, né, que é a Sari Corte Real, porque ela obrigava a mãe do Miguel, a Mirtes, acho que era esse, né? É esse o nome dela, obrigava ele a ir trabalhar, né? Ela obrigava ele a ir trabalhar, né? Obrigava ela a ir trabalhar, a Mirtes, isso mesmo, a Mirtes a ir trabalhar durante a pandemia. É isso, essa é a exposição. Agora, né, falando então desse tema, juntando agora com a questão da economia, se houve um agrupamento de heroínas, sobretudo, e heróis do país na pandemia, foi esse agrupamento feito, né, construído pelas enfermeiras, não só as enfermeiras, mas mais embaixo, né, do ponto de vista da escala hierárquica da carreira, as auxiliares de enfermagem, as técnicas de enfermagem, as enfermeiras e os profissionais, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias. E aí é muito interessante, né, Júlia? Porque é aquela coisa, olha, leva um relógio de ouro aqui no final da aposentadoria, né? Essa coisa típica dessas cenas de filme, né? Ah, que maravilha, que agradecimento, o país está agradecido, maravilha, tal. Mas aí, na hora de compensá-los e de fazer garantir os seus direitos, que é na hora de garantir uma aposentadoria digna para essa turma, né? Estou falando, tem a questão do salário, do piso salarial das enfermeiras, mas está no mesmo bololô, né? E essa questão da aposentadoria dos agentes comunitários de saúde, o governo vem e fala, não, isso é pauta-bomba. Isso opera contra o Estado brasileiro, né? Isso opera contra a estabilidade fiscal. E está dizendo, não, e se o Congresso ainda ousar aprovar, nós vamos lá para o STF para derrubar. Né? Acho muito, muito simbólico e significativo isso acontecendo no mesmo momento em que está lá, né? Todo mundo se regozijando porque o Bolsonaro está condenado porque atacou a democracia burguesa. Né? Eu acho fundamental a gente observar que direitos sociais, sobretudo de estratos da classe trabalhadora, que estão numa posição, como você colocou, hierarquicamente inferiores, eles são tratados como pauta-bomba por um governo que, teoricamente, é um governo progressista e aliado da classe trabalhadora. Uhum. E aí eu acho interessante também pontuar que grande parte do trabalho de saúde coletiva e de saúde pública, ele tem um recorte de gênero, ele é executado por mulheres, até pela sociabilidade que nós temos, que empurra muitas vezes as mulheres para formações e profissões ligadas a uma ética do cuidado, ao trabalho reprodutivo. Né? Então, boa parte do contingente de enfermeiras e técnicas de enfermagem que estiveram na linha de frente, por exemplo, da pandemia de Covid-19, com altíssima taxa de mortalidade, que entre profissionais de saúde foi uma das mais altas, né? Elas têm sistematicamente seus direitos trabalhistas e previdenciários negados. O piso salarial da categoria é uma pauta histórica que vem sendo arrastada, como compromisso de campanha e tudo, é viabilizado em alguma medida, mas sempre de maneira precária, de maneira contingente e nunca lastreado numa lógica de direito efetivamente. E a gente dizer que regularizar essas situações são pautas bombas, porque isso compromete o equilíbrio financeiro e orçamentário do Estado. Então, acho que aqui a gente tem que se perguntar qual é a democracia que supostamente a prisão do Jair Bolsonaro defende. Afinal de contas, é uma democracia com algum compromisso com a classe trabalhadora ou é uma democracia que se sustenta exatamente na exploração sem medida dessa própria classe? Então, a gente está, claro, num processo individual de gozo e de felicidade porque Jair Bolsonaro foi preso, mas é muito importante se perguntar qual é o modelo governamental que está sustentando, supostamente, essa democracia que foi salva. Que democracia é essa que nega direitos trabalhistas e previdenciários de maneira sistemática a profissionais que outrora foram tratados como heróis? E essa perspectiva heróica, ela é um traço característico da nossa democracia. Os professores de ensino fundamental, de ensino básico, de escolas públicas, sistematicamente são homenageados no 15 de outubro como heróis da educação. No entanto, tem
constante processo de precarização, pisos salariais rebaixadíssimos, alguns estados se negando a cumprir, inclusive, o piso salarial. Então, me parece bem interessante que a gente saiba que a quem presta serviços, o Poder Judiciário sempre. A gente não pode esquecer que o Poder Judiciário, STF incluso, são estruturas do Estado, que fazem parte da forma política do capitalismo e que, portanto, não são, em nenhuma medida, aliados da classe trabalhadora. Ainda que individualmente a gente possa ficar feliz, eu acho que essa problematização jamais pode ser afastada, né? Alexandre de Moraes não é aliado tático da classe trabalhadora, nunca será, porque compõe, enquanto membro, uma estrutura de opressão, controle e disciplinamento dessa classe. É muito interessante, porque é como se a gente tivesse, né, Júlia, nessa construção liberal, neoliberal, né, ou para nós, né, ou para os progressistas, e mesmo para nós de esquerda, dois STF, né? Um STF que, nossa, que é charmoso, que é elegante, que é defensor da democracia, que é um STF que garante os direitos democráticos do país, que combate o fascismo e tal, e ao mesmo tempo o STF, inclusive este Alexandre de Moraes, né, que é implacável contra os trabalhadores e as trabalhadoras, impiedoso, né, não tem qualquer compaixão, inclusive, pelos direitos e pela situação dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Pode ser um paradoxo, né, Júlia? Mas acho que não é, não, é? Acho que não é um paradoxo e acho que a gente pode ver esse processo, inclusive, se intensificando. Se a gente pega o início dos anos 2000, esse paradoxo do STF como uma corte progressista e, ao mesmo tempo, uma corte em que se validavam sistematicamente a retração do padrão de proteção social brasileiro, eu tinha, na perspectiva progressista, um avanço dos direitos individuais, lastreados na ideia de autonomia, de liberdade, né? A gente não pode esquecer que é o STF, nessa composição do início dos anos 2010, que legitima, mediante decisão em arguição de descumprimento de preceito fundamental, o jurídico do casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? Num voto histórico do ministro Aires Brito, acompanhado depois por outros ministros. No entanto, acho interessante a gente observar como, na verdade, a gente tem um decaimento nesse processo. Essa figura do STF como uma corte progressista, ela sai da perspectiva da autonomia e da liberdade e passa a estar lastreada nesse discurso de defesa da democracia. Essa democracia que a gente está se perguntando, qual democracia é essa? Porque se quer, num avanço desses direitos individuais, sexuais, reprodutivos, né, na ideia de liberdade e autonomia dos corpos, eu não tenho mais essa perspectiva. Ao contrário, eu tenho nas últimas nomeações de ministros que têm um perfil religioso, um perfil moral bastante conservador e que vão impactar nas pautas efetivamente dessa diretriz. E, ao mesmo tempo, eu nunca tive desde quando o STF assume esse protagonismo na dimensão democrática do Estado brasileiro, eu nunca tive uma alteração no padrão sistemático de retirada de direitos trabalhistas e previdenciários. Então, o STF é uma corte contra os trabalhadores, sempre foi. Aliás, todo o Poder Judiciário mas acho que isso fica muito visível nas decisões que o STF tem tomado. E aí me parece bem interessante que essa figura condensada era a figura do ministro Barroso, que era lido como um progressista, como alguém extremamente avançado em padrões de moralidade, e era um algoz sistemático da classe trabalhadora, que geriu todo o processo de legalização de todos os institutos de rebaixamento e precarização que foram aprovados na reforma trabalhista e confirmados pelo STF. Então, acho que a gente não tem que ter nenhuma dúvida de que lado que o STF está. Ao contrário, o processo atual de substituição dos membros tem deixado cada vez mais claro,
porque sequer na perspectiva individual, sequer no paradigma da liberdade, a gente tem um STF ao lado dos trabalhadores, quanto mais na perspectiva da igualdade, das melhores condições de trabalho, de condições mais vidas de digna. Então, me parece bastante importante isso, e aí verificar que o STF tem se legitimado pelo direito penal, o que me parece bastante sintomático do momento que a gente vive. Então, o STF é defensor da democracia, não por uma ideia de aumento da qualidade dos direitos que realmente produzem uma sociedade democrática, né? Produzem distribuição da riqueza socialmente produzida, mas, ao contrário, tem se legitimado pelo processo penal, pela imposição de pena, pelo aumento substancial dessa ideia do Estado enquanto interventor. Eu acho que isso tem uma conotação bem importante para qual é a democracia que a gente tem se orientado. Interessante isso que você está trazendo, que então, não é apenas que o STF seja contra os direitos econômicos ou os direitos trabalhistas dos trabalhadores, é que o STF desenha, como Corte Constitucional, desenha uma democracia para o país. Né? Então, e nessa democracia... Fala, desculpa. Não, imagina, desculpa, não queria te interromper. Não, por favor. Não, quero te ouvir sobre isso que você colocou, essa síntese, é perfeita. O STF, ele tem cada vez ganhado maior protagonismo nesse processo de desenhar, eu acho que essa metáfora é bonita, a democracia que nós temos. E isso não é à toa. A gente tem que tomar sempre como base que em 2015 ocorreu uma reforma significativa do Código de Processo Civil. E nesta reforma, a gente tem uma condensação de poder nas cortes superiores, sejam nos tribunais de justiça, seja no STJ, mas principalmente no STF. Em nome da celeridade processual, em nome da ideia de isonomia, de tratar casos semelhantes de maneira absolutamente igual, eu condensei um enorme poder nessas cortes superiores, que hoje decidem esses processos, a gente pode chamar de processos estruturais, né? Essa litigância em cascata. A decisão do STF, ela reverbera para todas as instâncias judiciais. E é assim que a gente vai conformando o entendimento sobre os direitos da nossa democracia. Então, o STF hoje tem um papel importantíssimo na dosagem do quanto de direito cada indivíduo, cada cidadão vai desfrutar. E qual é a compreensão que nós temos desse ordenamento jurídico? Isso está desde 2015 e vem avançando. Então, e aí me parece bem importante a gente correlacionar isso com a aceleração da rotação do próprio capital. O capital não tem mais tempo de esperar o tempo político das decisões e dos processos legislativos. Porque esse tempo é um tempo estendido de negociação, de apreciação da lei, a lei que é votada na Câmara, que sofre alteração, tem que voltar para o Senado para ser apreciada novamente. Enfim, agora, a decisão judicial, ela é imediata e de efeito cascata. É muito mais fácil atravessar uma reclamação constitucional que vai ser decidida monocraticamente no STF antes de ser apreciada por turma ou pelo plenário e conseguir fazer valer um determinado entendimento a respeito de uma lei, de um direito, enfim, dos limites da democracia. Então, não é o STF ganha esse poder, a gente não está nem mais falando de judicialização de políticas públicas. A gente está falando do STF como, na minha opinião, o ator central na delimitação de qual é a democracia que se vive hoje no Brasil. Oi, Mauro, seu microfone está desligado. Perfeito. Não, desculpa. Não, e aí, eu estou muito impactado com essa sua fala, né? E aí, essa ideia, né, de que há um tempo de acumulação do capital que se acelerou e esse tempo não espera o tempo da democracia política, né, da democracia institucionalizada, da democracia que se exerce no legislativo. O tempo é o tempo da democracia... É o tempo do judiciário, que é o que você falou, é um tempo muito mais rápido. Né? Vai lá um cara e com uma canetada... Agora, é interessante, né, Júlia, porque
sempre tem esse discurso, e eu estava comentando mais cedo, né, que é um discurso originalmente da extrema-direita, dos neoliberais também, cada vez mais assumido pelo governo, que é essa ideia, né? Não podemos politizar o processo de renovação do contrato da ANEEL, diz lá o ministro dos Negócios Extraordinários, o Alexandre Silveira, que é esta ideia da técnica, né? Nós precisamos de uma decisão técnica, nós precisamos de uma decisão não política. E aí, e nós precisamos de ordem e progresso, na verdade, ordem e estagnação, né? Então, por exemplo, você trouxe uma questão interessante, que é esta questão do efeito vinculante. Então, porque é vendido para nós, e eu até achava isso, tem uma lógica realmente, né? Se cada corte vai definindo para um lado diferente, vira uma zona, vira uma bagunça o país, então precisa ter o efeito vinculante. Mas o que você está dizendo é outra coisa. Explica um pouco essa questão aí do efeito vinculante, né? À luz da crítica marxista do direito. Claro, acho que assim, a gente pode pensar essa chave, e aí é interessante quando você fala faz sentido, e tem que fazer sentido mesmo, porque na verdade a ideologia jurídica tem que se expressar por meio dessa reiteração de práticas. A perspectiva de que você tenha processos semelhantes com decisões diferentes, ela causa um barulho na democracia, um ruído na democracia, uma perspectiva de tratamento diferenciado para pessoas que estão em situação de igualdade. Então, a ideia dessa possibilidade das julgamentos de recursos repetitivos, da ideia de poder estagnar processos em primeira instância, fazê-los parar, aguardando uma decisão das instâncias superiores, invoca essa ideia de igualdade e de isonomia de tratamento. Mas a gente não pode esquecer que o juiz de primeiro grau é o juiz mais próximo da realidade concreta dos fatos. É onde se apresentam as provas do processo e que caracterizam a especificidade daquela demanda. Então, quando a gente tira a possibilidade de decisão de primeira instância e coloca isso sobre o argumento de isonomia, equidade e celeridade nos instâncias superiores, eu estou, inevitavelmente, acelerando o processo e gerando métricas quantitativas. A ideia de que os processos devem sumir da nossa frente, né? Que o judiciário eficiente é um judiciário rápido, célere. Então vejam como esse discurso é absolutamente condizente com tudo que a gente ouve na dinâmica do mercado, da iniciativa privada, da ideia da aceleração, da resposta, da produtividade. E não é à toa. A gente pode observar que, por exemplo, no início do processo de transição do Brasil, o Estado brasileiro, o poder do Estado brasileiro que mais se apresentava na dinâmica de conformação dessa democracia era o poder executivo, por meio do decreto-lei, que nada mais é do que uma manifestação do poder de império. Aí, finalizado esse processo de transição, quando eu tenho o capitalismo se estruturando numa lógica estável de contrato de compra e venda da força de trabalho, com regras rígidas, né, lastreado na relação de emprego, quem ganha destaque nesse processo é o poder legislativo. Muito na perspectiva da ideia da tripartição de poderes, da afirmação ideológica do Estado democrático de direito e da democracia. Afinal de contas, o poder legislativo é a representação da sociedade, não é isso? Por meio do voto. Conforme eu tenho a aceleração da rotação desse capital e a flexibilidade desse mercado de compra e venda de trabalho, em que as decisões precisam ser imediatas, é o Poder Judiciário que assume esse protagonismo. E essa tripartição de poderes, a gente nunca pode esquecer que é uma tripartição meramente de competências, né, de ideológica. Mas ali é o Estado, o STF não é uma outra coisa. O STF é o próprio Estado. É o Poder Judiciário, é componente do Estado. E aí, por que eu acho isso importante? Porque a gente teve uma alteração muito significativa no que a gente entende como Estado. Se, no momento anterior, Estado era um terceiro neutro, desinteressado, guardião do bem comum,
né? Eu brinco que é o princípio Miss Brasil, né? O bem-estar, solidariedade, essas coisas que ninguém sabe definir estão lá na Constituição, né? Interesse comum. Como é que pode existir interesse comum numa sociedade de classes? Mas, enfim, o Estado representava esse locus do público, da cidadania, né? De mediar o conflito entre capital e trabalho. A partir do momento em que eu tenho essa acumulação predominantemente financeira, em que eu tenho um mercado flexível de compra e venda de força de trabalho, a ideia de neutralidade do Estado se altera. O Estado não é mais neutro quando defende a ideia de princípios públicos e de cidadania. O Estado é neutro quando ele é técnico. E ele é técnico quando ele é eficiente. Não é à toa que foi inserido lá no artigo 37 da Constituição, caput, como um dos princípios da administração pública, o princípio da eficiência, lá nos anos de 1990, né, no final do governo FHC. Então, eficiência hoje é um princípio da administração pública. E essa eficiência não é pensada na lógica pública, mas exatamente na lógica do privado, da produtividade, da contenção de recursos, da ideia de um Estado empresa e que, portanto, deve ser gestionado por um político gestor. O Amoedo não é uma excrescência, o Amoedo é a síntese desse processo. Sim. A ideia de que ninguém melhor para gerir o Estado do que um empresário. Então, nessa nova conformação do Estado técnico e gestor, o Poder Judiciário ganha esse protagonismo nesse processo de acelerar decisões. E a esfera política e da cidadania se torna cada vez mais um não lugar, um lugar da barganha efetiva. E não é à toa que todas as pesquisas de confiabilidade do Congresso mostram que a sociedade não tem nenhuma confiança no Congresso. E para onde tem migrado essa confiança? Na figura de ministros do Supremo Tribunal Federal. Vocês já imaginaram o perigo que isso representa? Enfim, me parece que a própria democracia burguesa está com dificuldade de se sustentar na própria perspectiva de um Estado democrático. E isso não é à toa, né? Não é nem um pouco à toa. A gente não produz 121 mortes numa operação policial de maneira apartada desse processo. Nossa, Júlia, cacetada. Agora, porque você vai ter lá atrás, você falou do decreto-lei, né? O decreto-lei é diferente da medida provisória, mudou o sentido, né? No decreto-lei, na época da ditadura, o presidente emitia o decreto-lei, ele entrava em vigor imediatamente, e aí o Congresso que se virasse para derrubar o decreto-lei. Se o decreto-lei não fosse derrubado pelo Congresso, a efetividade dele estava dada para sempre. Atualmente, a medida provisória também tem eficácia imediata, mas se o Congresso não vota depois de 45 dias, ela decai. Então tem vamos dizer assim, o Congresso com o papel matizador. Mas o que você vai ter ali na ditadura, né, Júlia, sob esse mesmo discurso tecnocrático, né, era que o Congresso atrapalhava. Então, mas quem exercia a função que hoje está indo para o STF era o Executivo, o governo militar, era o Delfim Neto, era o governo dos competentes, era o governo dos empresários, era abertamente, né, o governo estava... A burguesia tinha se assenhorado do governo, executava ali, e também é isso. E ali tinha uma outra questão, né? Apesar do tempo histórico ser diferente, eles tinham uma urgência de redesenhar o Estado brasileiro, né? Aquele Estado varguista, aquele Estado janguista, aquele Estado dos sindicatos, né? Aquele Estado das ligas camponesas, precisava ser destruído, né? E precisava ser redesenhado, né? E aí, veja, Mauro, como que é interessante isso que você está colocando, porque a gente está falando desse momento, a comparação da ditadura com a democracia. Na ditadura, eu fiz esse redesenhar por meio do decreto-lei centrado no poder executivo, em que esse autoritarismo fica muito mais visível. Agora, perceba que a medida provisória já não é mais uma pauta política nossa de debate. Ninguém está falando de medida provisória como falou, por exemplo, ali no início dos anos 2000,
na chuva de medidas provisórias, no quanto o Poder Executivo estava entrando e ingerindo o processo legislativo, o quanto aquilo era uma usurpação de competência. E por que eu não falo mais disso? Porque a decisão judicial com efeito vinculante, concentrada em tribunais superiores, ela, inclusive, tira da jogada a medida provisória. E ela tem ônus de legitimidade, porque não tem custo político para o governo. O governo não precisa decretar medida provisória, não precisa promulgar decreto-lei, se ele pode fazê-lo com a perspectiva da imparcialidade por meio dos tribunais. Então, os tribunais têm um ganho ideológico importantíssimo, porque também as pesquisas mostram isso. Se existe uma instituição que ainda goza de alguma dose de confiança da sociedade, é o Poder Judiciário. Ainda que a gente tenha polarização, ainda é o lugar que se entende como não afetado pela política, pela corrupção. Por mais que eu tenha, por exemplo, debates a respeito dos rendimentos dos juízes, da quebra do teto constitucional, ainda existe essa ideia de que o Poder Judiciário é um locus de não ingerência política. Me parece muito sintomático isso. Eu não preciso ter o custo político de uma medida provisória se eu posso fazer isso mediante decisões judiciais. E aí, de novo, entra a importância daquilo que você definiu como o papel do poder hoje do STF nesse redesenhar da democracia que a gente está vivendo. Não, e é interessante, né, Júlia? Porque assim, tanto o poder legislativo quanto o poder executivo nessa democracia burguesa que a gente tem, em alguma medida, eles estão submetidos ao crivo popular. Tem eleição. Exatamente. Tá, alguma medida. Agora, por o Poder Judiciário não tem eleição. Então, eles não têm o custo político de tomar uma medida impopular, porque vão ser... Não, está garantido, né? Ficam até o fim da vida, ou no caso lá do Supremo, agora 75, reduziram um pouco, enfim. Teve a PEC da Bengala lá atrás, mas é assim, você tem uma burocracia estável no judiciário, né, vestida com capa de juiz ou de secretário, o que quer que seja, né, não são só os juízes, e que garantem atender as demandas da burguesia com rapidez e eficiência, né? E a notícia que você colocou, para mim, ela é uma síntese disso que a gente está conversando. O governo Lula não vai fazer embate político no âmbito do Congresso para poder verificar se a pauta bomba vai ou não entrar na agenda de votação. Não vai convocar os seus lobistas, não vai fazer a emenda parlamentar. Ele vai para onde? Para o STF. Porque lá eles sabem que vão... É isso, porque o STF é que vai dizer se isso é dentro da conformidade do processo legislativo ou se isso é uma ilegalidade. Então, eu substituo a política pela ideia do legal e ilegal. E isso condensado numa corte que a gente jamais pode esquecer, que é uma corte formada por 10 homens brancos, uma mulher branca, nenhum ministro negro, e todos eles, mais ou menos, com uma origem bastante, com uma origem de classe bastante compartilhada. Então, acho que talvez a gente esteja vivendo um momento da história que nunca houve tanta concentração de poder e uma concentração que é diluída nessa perspectiva da neutralidade, do não político e de ausência de controle, inclusive pelo processo eleitoral tão característico da democracia burguesa, né? E aí, só fazer um adendo aqui. Essas medidas e essas pautas do tipo, então vamos transformar o STF igual à Corte Superior Americana, que o processo é por votação. Gente, não é sobre isso. Né? A ideia de um judiciário, como o Mauro trouxe, de um judiciário burocrático, ela é efetivamente um componente de Estado que supera, inclusive, a governabilidade. Então, a gente tem que sempre lembrar que o Estado é uma abstração. E como que esse Estado se materializa? Num corpo burocrático que goza de estabilidade, de boa remuneração e que materializa a ideia do público, do público em oposição ao privado. Se a gente tem uma contaminação
do poder econômico tão explícita, por exemplo, no Congresso Nacional, em que o próprio empresário hoje está no exercício, por exemplo, do mandato de senador, do mandato de deputado, no âmbito do Poder Judiciário, essa contaminação ela é absolutamente diluída. E ela fica muito mais fácil reproduzir as práticas necessárias da compra e venda da força de trabalho por meio de decisões judiciais que estão lastreadas ainda nessa perspectiva do Estado, e não do governo, e não da governabilidade. Então, para mim, é sintomático que agora o STF seja tipo pai e mãe do Congresso. Tem treta no Congresso, né? O parquinho pegou fogo, quem é que vai separar as crianças? É o STF. Né? E aí a gente vê a nossa democracia sendo, de novo, desenhada a partir desses 10 homens e dessa mulher branca. Júlia, no final, nossa agenda, gente, não foi nem um pouco cumprida, mas entrou esse assunto aqui fantástico, maravilhoso, a gente marca outro dia. Para encerrar, eu quero te colocar a seguinte questão, Júlia. Você falou da composição do STF, tá? E a gente tem uma reivindicação histórica do movimento negro e do movimento feminista por uma mulher negra no STF. O surpreendente nos últimos tempos é o racha no chamado segmento progressista. E vou te dizer, não apenas no segmento progressista, mesmo na esquerda, mesmo aqui eu vejo, né? De dizer que isso é uma pauta identitária, que não faz diferença alguma, que vai lá e nomeia uma mulher negra, e aí a mulher negra é reacionária, e aí se coloca lá aquela que era representante do governo dos Estados Unidos na ONU, levantando voto, levantando a mão toda hora contra a Gaza e os palestinos, para dizer, tanto faz. Isso aí é mero identitarismo. Como é que você olha para esse tema? Olha, acho que a primeira coisa que eu acho importante, na contabilidade política, o governo Lula me parece que esqueceu que quem deu a vitória eleitoral para ele não só foram as mulheres, como foram principalmente as mulheres negras. Isso todas as pesquisas eleitorais mostram. E, voltando ao nosso tema inicial, essa vitória teve lastreada, inclusive, na forma como o governo Jair Bolsonaro gestou a pandemia. O principal índice de recusa de voto no Jair Bolsonaro esteve ligado a isso por parte das mulheres. Então, não é que elas gostavam do Lula ou tinham identidade política com o Lula. Elas tinham ojeriza ao Bolsonaro em razão do que ocorreu durante a pandemia. Então, essa me parece uma primeira questão. Uma segunda questão é dizer o seguinte: qualquer pessoa que convive com uma criança sabe que representatividade importa. Porque é a partir da infância que a gente vai naturalizando processos e definindo o que é lugar de branco e o que é lugar de preto. E aí eu queria convocar a gente para entender o que a gente fala quando a gente fala que o Brasil é um país estruturalmente racista. Se hoje a Corte Constitucional fosse composta por 11 homens negros e uma mulher negra, e o governo federal, na hora da aposentadoria de um deles, indicasse novamente um homem negro, isso seria aceitável? E aí eu pergunto isso, eu tenho certeza que na cabeça de você pensa, mas isso não iria acontecer. Mas é interessante porque a população negra é a maioria da população. Na lógica da democracia burguesa, seria mais justo que a Corte Constitucional fosse assim composta do que da forma como está. E aí, de novo, eu acho que é bem importante a gente pontuar que isso não é identitarismo. Existe uma questão muito mais conformada na perspectiva da classe, no âmbito das populações negras e racializadas, do que propriamente na população branca. E, em última instância, se a gente efetivamente não for fazer diferença alguma na perspectiva da classe trabalhadora, me parece que, pelo menos na perspectiva de alteração dessa naturalização do processo de precariedade e de mortalidade das vidas negras, uma ministra mulher negra no STF faria uma absoluta diferença. Sim. E a gente tem quadros, e aí fala, mas é a questão da qualidade. A gente tem quadros e quadros de altíssima competência técnica, de
qualidade excepcional de engajamento político e de pertencimento ao movimento negro e ao movimento em geral por melhores condições da classe trabalhadora. Então, esta escolha do Lula não se dá numa chave de contabilidade política, como está sendo afirmado por boa parte do progressismo, não é contabilidade política, não é porque seria refutado no Senado e isso traria o Jorge Messias vai enfrentar duramente o processo, né? O Davi Alcolumbre já se levantou contra, já existe a possibilidade que a sua sabatina sequer ocorra esse ano e ocorra só o ano que vem. Então, não é um nome consensual, essa ideia de menor custo político não cola, e essa é uma decisão e um aceno do governo a quem realmente importa. Então, a classe trabalhadora precisa entender que ela não importa para o governo. As mulheres, e sobretudo as mulheres negras, precisam entender que elas não estão nessa conta e nunca foram consideradas. Sim. Eu acho que isso é bastante importante e acho que é, assim, um tapa na cara essa nomeação ter sido feita no dia 20, Dia da Consciência Negra. Impressionante. Na mesma semana em que o governo assina eu não me lembro agora qual é, enfim, uma normativa proibindo o uso de linguagem neutra de gênero no âmbito da administração pública. E aqui eu queria dizer uma coisa bem importante. Essa ideia de que linguagem neutra de gênero é usar todes ou usar X, isso é uma simplificação muito rasteira, que muito me assusta quando eu vejo pessoas ligadas ao campo progressista debatendo isso a partir da língua portuguesa. Linguagem neutra de gênero significa um esforço de completude da linguagem. Ao invés de eu falar o homem, eu falo seres humanos. Ao invés de falar bom dia a todos, eu falo bom dia a todas as pessoas. Isso não é sobre binarismo e nem sobre colocar um todes, um e, um x no lugar. É sobre transformar a nossa linguagem numa linguagem que seja capaz de completar, de contemplar a diversidade humana. Então, me assusta muito o governo fazer isso, porque me assusta no sentido assim da perversão, não do assombro, porque isso já era esperado. E são acenos sistemáticos ao campo, que é o campo que teve derrota sistemática do governo Lula no âmbito da eleição. Perfeito. Então, acho que, enfim, é um recado muito claro para as mulheres e, sobretudo, para as mulheres negras, que elas não estão entrando na conta política, porque delas já se espera o voto. E o voto sem nenhuma equivalência em troca. Então, me parece que esse recado está dado um ano antes da eleição. Nossa, que dia! Essa coisa sua, né? Assombrosa falta de compreensão na esquerda sobre esse tema da linguagem neutra e de gênero. Fiquei chocado. Pois é. Porque fica nisso, né? É todes. Isso não tem no português. Gente, pelo amor de Deus, vamos qualificar o debate, né? Vamos parar de rebaixar essa atividade política. Quem faz é a extrema-direita, né? O nosso campo é qualificar o debate, é elevar o diálogo, é possibilitar que outras pessoas tenham acesso a esse tipo de conhecimento e um convite à inclusão. Debater língua portuguesa nessa chave me parece, assim, de uma violência tremenda. Perfeito. E aí vai isso, né? Essa é uma coisa do campo progressista, e vou dizer, não apenas do campo progressista, é importante dizer que mesmo na esquerda isso já começa também. Mulher negra, identitarismo, linguagem neutra, essa coisa de classe média branca, querendo fazer modinha e tudo. Esse combate que hoje se faz e que vou te falar, eu estou espantado com o avanço desse combate nos últimos anos no campo progressista e no campo da esquerda também, viu, Júlia? Como se para falar de classe fosse possível excluir, né, as mulheres negras, as pessoas transexuais, transgêneros, como se essas pessoas não fossem efetivamente classe trabalhadora mais do que tudo. Afinal de contas, em quais postos de poder, em qual propriedade dos meios de produção existem mulheres negras e pessoas trans?
Então, acho que se existe uma dimensão da classe trabalhadora que é imediata, que a gente consegue identificar de pronto, está na própria corporeidade dessas pessoas. E aí, abrir mão delas na perspectiva da classe, alegando que as lutas delas são lutas identitárias, me parece assim algo que não só é uma violência extremada, como é de uma burrice política sem precedente. E eu vou usar o português rasgado mesmo. E eu acho que a gente deveria estar utilizando todo esse processo em torno do STF exatamente para politizar e radicalizar as lutas na perspectiva de classe. Como eu disse, isso é um recado muito claro para quem o governo está olhando e para quem esse governo tem sistematicamente acenado. E não é para quem lhe deu as vitórias nas eleições. Nunca foi. Eu acho que isso é bem importante. Legal. Uau! Alguém aqui dizendo... Júlia sempre certa. Eu não sei se ela está sempre certa. Isso, Euzingo, o Júnior pode dizer para nós, mas eu digo, toda vez que ela vem aqui, ela está certa. É muito impressionante. Toda vez que eu aceito o convite, eu faço uma coisa certa. Essa é a minha perspectiva. Legal, o Euzingo virou membro nosso aqui, obrigado. Olha, muito impactante essa nossa conversa. Sempre é, viu, Júlia? Sempre é. Vamos fazer recorte, já separei uns 2 cortes curtos também aqui enquanto a gente conversava. Você é minha... Bom, e gente, Júlia, vou te falar, essa semana vocês aqui, essa turma da crítica marxista do direito está deitando e rolando aqui. Além de você, tem sua pupila, dessa semana é a Letícia Chagas, né? Chagas, e tem também seu companheiro de bancada no Largo São Francisco, o Gilberto Bercovici. Realmente... Sim, na sexta-feira, né? Vamos ter análise econômica do direito e crítica marxista na perspectiva racial. É isso aí. Muito... A preparação dos convidados é sempre incrível, né? Acho que o programa aqui também ele é uma mostra de que fazer jornalismo no sentido qualitativo, tanto de extensão quanto de profundidade, é não só plenamente possível, como necessário. Nunca vai chegar num Twitter, nunca vai chegar por meio de um texto de um grande jornal. Acho que é isso, 1 hora de conversa sobre conjuntura política numa outra perspectiva. Acho que é esse o compromisso do Manhã Brasil e que ele tem desempenhado de maneira maravilhosa. Obrigado, querida. Obrigado mesmo. Tá bom. Super beijo, viu? Boa semana, boa continuidade de semana para ti. Tchau, até a próxima. Vamos sobreviver até dezembro, né? Vamos. Nós, ano passado, morremos, mas não vamos morrer esse ano, não. Não sei. Não Talvez vamos. morramos, mas ano que vem a gente volta de qualquer jeito. Um beijo, Júlia. Obrigado. Até mais. Um beijão, Mauro. Até mais. Gente, é de tirar o fôlego. Essa Júlia, além